Amém, glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus, sobre toda a terra e céu. Hoje eu convidei a irmã, a missionária Josefa, para pregar na live, mas a gente está sempre com probleminha de internet, não é? Mas a gente coloca tudo aí nas mãos do Senhor. Ela pode entrar e eu vou fazer o convite. Se ela conseguir entrar, ela traz a palavra, amém? Traz um louvor, louvado seja Deus. Aqui com vocês a pastora missionária Leandra. Hoje é o programa Cura e Libertação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor derrame sobre ti todas as bênçãos. Aleluia. E saiba, aleluia, de uma coisa. Muitas pessoas querem te mudar. Muitas pessoas querem mudar o seu jeito. Não deixe que isso aconteça. Porque se você é desse jeito, se você louva desse jeito, se você prega dessa forma, se você leva a palavra de Deus desta forma, se você age dessa forma, é porque Deus tem estratégias com você. É porque Deus ele tem um caminho para você ganhar almas que outras pessoas não têm. Cada um tem o seu lugar no corpo, cada um tem o seu lugar, aleluia, na igreja que somos nós, cada um tem o seu lugar, aleluia, glória a Deus, no reino dos céus. Então você não fique chateado, você não fique chateada, deixa que Deus ele vai fazer o melhor para você. E o Senhor, aleluia, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus que tudo sabe, ele é um Deus que tudo vê, ele é um Deus que tudo conhece, aleluia. Então vamos fazer uma oração. Envie seus pedidos aqui para o caderno de oração, que eu vou estar anotando. Daqui a pouco vai mudar o caderno, né? Vai ser outro caderno, mas os nomes vão estar no outro caderno também. Aleluia, glória a Deus. Envie o seu pedido para a gente estar anotando o seu pedido, para nós estarmos anotando os nomes para a cura. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor, eu clamo a Ti nesta manhã de quarta-feira. Ó, meu Pai, cura e libertação, Senhor. Venha abençoar, meu Pai, todas as vidas, Senhor, aqui representadas. Venha abençoar, Senhor, venha transformar. Ó, Senhor, derrama do Teu poder sobre nós, derrama do Teu poder sobre a nossa família, derrama do Teu poder sobre as nossas casas, derrama do Teu poder, aleluia, sobre as nossas falas, derrama do Teu poder sobre a pregação, derrama do Teu poder, Senhor, nos hospitais. Ó, Senhor, traz cura, Pai, vai curando, Senhor, vai libertando no nome de Jesus, porque Tu és o Deus que tudo pode, porque Tu és o Deus que tudo vê. Tu és o Deus, Pai, aleluia, que abre o caminho no deserto. Tu és o Deus, Senhor, aleluia, aleluia, que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Senhor, abençoa esses pedidos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, continue abençoando, Pai, aleluia, a direção desta rádio, dessa página, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Cláudio Rogério, abençoa toda a sua família, abençoa a sua igreja, Pai, todos os seus membros que lá estão. Ó, Senhor, entra com providência, meu Pai, aleluia. Abençoa todos da página Palavra e Vida, Senhor, aleluia. Entra, Pai, em todas as casas, Senhor. Vai fazendo o milagre, meu Pai. Vai derramando a cura, Senhor. Vai derramando o poder, meu Pai. Aleluia. Vai tocando nos corações. Vai tocando nas mentes, Senhor. Porque nós precisamos de Ti, meu Pai, em todo tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Alabadaxera da badassuri decanta da banai. Ó Senhor, aleluia, vai abençoando esta live, meu Pai, que diminua eu para que o Senhor cresça a cada dia, porque eu sou um vaso em tuas mãos. Ó Senhor, é que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmã, vou tentar te chamar aqui, né? Quem sabe? A missionária Heloísa Regina também está aqui. Quanto tempo, Heloísa, desculpe, amém? Que Deus te abençoe, minha querida.
Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Vou tentar chamar os irmãos. Amém? Aleluia. Esse Face meu, ele ainda não dá, né? Então, glória a Deus. Maria da Glória, paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Como é bom ver os irmãos aqui. Amém? Meu coração se alegra, né? O coração de Jesus se alegra. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Aleluia. Vamos abrir, né? Enquanto os pedidos foram feitos, né? Então, nós vamos abrir aí. Quem quiser enviar o pedido, se conseguir entrar, amém? Fique à vontade. Vamos abrir na Isaías 37, versículo 14. Amém? Aleluia, glória a Deus. Isaías 37, versículo 14. Glória, 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 glória a Deus. Deixa eu ver aqui rapidinho, meus queridos. Isaías 37, versículo 14. Amém? Fala da oração do rei Ezequias. Aleluia. Após receber uma carta ameaçadora e blasfema do rei da Assíria, Senaqueribe, aleluia, que sitiava em Jerusalém, aleluia. Ezequias, ele atende a carta no templo, reconhece Deus como o único soberano criador e pede livramento, não apenas para salvar o seu povo, mas para que todas as nações saibam que o Senhor é Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Eu consigo aceitar a irmã Maria da Glória, aleluia. Está adicionando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Então, nós vamos aqui, né? Não está conseguindo, amém? Então, nós vamos aqui, aleluia. Isaías 37, versículo 14. Amém? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendendo-a perante o Senhor. E orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mão de homens, madeira, pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Aqui nós temos uma oração. Aqui nós temos uma oração de um rei, o rei Ezequias. Ele recebeu uma carta ameaçadora, uma blasfêmia do rei Senaqueribe. O rei Ezequias recebeu uma afronta.
O rei Ezequias, ele recebeu, aleluia, um decreto, aleluia. O rei Ezequias recebeu de Senaqueribe, aleluia, uma afronta, algo, aleluia, para destruir, aleluia, com a obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que Ezequias não se curvou. Só que Ezequias, louvado seja Deus, meus amados, pegou aquela carta, ele subiu à casa do Senhor, ele estendeu aquele decreto, ele estendeu aquela carta, ele mostrou para o Senhor, aleluia, o que Senaqueribe queria fazer, que era destruir, aleluia, com a obra de Deus, aleluia. Senaqueribe mandou um mensageiro. Quantas vezes existe mensageiro de Satanás em nossas vidas? Quantas vezes existe mensageiro do inimigo? Aleluia! Quantas vezes ninguém quer dar a cara a tapa? Quantas vezes as pessoas, aleluia, elas estão querendo te derrotar? Aleluia, mas saiba que essa situação, que esse documento que chegou até a sua casa, essa situação que você não pode resolver na justiça, essa situação que você não pode resolver no seu condomínio, essa situação que você não pode resolver na igreja, aleluia, essa situação, essa carta que chegou te ameaçando, aleluia, sendo uma blasfêmia para Deus, porque foi Deus que te deu, Deus te deu na mão, aleluia, Deus te deu a tua loja, Deus te deu o teu emprego, Deus te deu a tua igreja, Deus te deu, aleluia, a casa que você está, Deus te deu a labadaxara da badassuria de canta da badai, Deus te deu a live que você faz, aleluia, e às vezes você é afrontado, então saiba que essa carta ameaçadora que chegou, como chegou, aleluia, para o rei Ezequias, aleluia, você pega ela agora, você pega esse documento agora, você estende esses documentos ao céu, e você fala, Senhor, eis aqui essa afronta, Senhor, eis aqui, Senhor, aleluia, o que estão fazendo, Senhor, eis aqui, meu Pai, toma providência, porque eu tenho certeza, Senhor, que eu estou andando reto, eu tenho certeza, Senhor, que eu estou andando nos seus caminhos, eu tenho certeza, Senhor, que foi o Senhor que me deu, mas o inimigo, ele não para, o mundo espiritual, ele não para, o mundo espiritual, ele quer te derrotar, o mundo espiritual, ele quer, aleluia, que o decreto do inimigo seja, aleluia, feito na tua vida, louvado seja Deus. E Ezequias recebeu aquela carta das mãos de um mensageiro, ele leu, quando ele leu, ele se apavorou. Então, ele apresentou a carta para Deus perante ao Senhor e orou ao Senhor, dizendo, aleluia, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizados acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Tudo que você fizer, aleluia, tudo na sua vida que você fizer, tudo na sua vida que te for apresentado, tudo na sua vida que chegar à tua casa, tudo na sua vida que você comprar numa loja, aleluia, uma televisão, um cachorrinho, um pet, um gatinho, aleluia, uma cama, tudo que você fizer, unge e apresenta ao Senhor, aleluia. Tudo que você fizer, ore, tudo que você fizer, você dê glória a Deus, você coloque Deus acima da tua capacidade de trabalhar, você coloque Deus acima da sua capacidade de conseguir aquele salário, você coloque Deus acima da capacidade de você conseguir, aleluia, glória a Deus, o que você tem em mãos. Foi isso que ele fez, aleluia, tudo ele colocava nas mãos do Senhor. Então você faça isso, você ore, aleluia, e você diga que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Exército já diz, é batalha. Exército já diz, é campo espiritual. Louvado seja Deus, porque ele sabia que Deus era o único soberano e criador. Ele sabia que Deus
Deus iria livrá-lo de Senaqueribe. Ele sabia que Deus, aleluia, ia livrar ele, aleluia, daquele reino do mal. Louvado seja Deus. E ele diz: tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aqui ele estava declarando que aquela mensagem que ele recebeu, que aquela blasfema que ele recebeu da Síria, oh, aleluia, do rei da Síria, que era Senaqueribe, aquilo tudo que ele recebeu, aquela afronta, aleluia, ele ia responder de joelho, aquela afronta ele ia responder jejuando, aquela afronta ele ia responder mostrando para o Senhor, aquela afronta, aleluia, aleluia, isso aí pastora Heloísa, tudo que entra na minha casa eu apresento ao Senhor, aleluia, isso aí, glória a Deus, é isso mesmo, toda afronta, aleluia, ele sabia que ele ia vencer toda afronta. Oh, glória, 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 glória a Deus. Ezequias dirige-se a Deus como o Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, afirmando que ele é o único Deus sobre toda a terra. Ezequias tinha, aleluia, comunhão com o Senhor. Ezequias tinha, aleluia, acesso a Deus. E como hoje em dia nós temos acesso a Deus, como ele teve aqui, orando, aleluia, como ele teve aqui com o coração inclinado para Deus, com o coração, aleluia, buscando ao Senhor em todo o tempo. Louvado seja Deus, porque Deus, aleluia, porque aquela afronta, aleluia, ele viu aquela carta, ele já viu aquele mensageiro chegando e ele estendeu a carta, aleluia, de Senaqueribe diante de Deus e descrevendo-a como uma afronta ao Deus vivo. Imagina o que tinha naquela carta. Imagina, aleluia, porque era um reino de Senaqueribe que servia a deuses de pedra, que servia a deuses, aleluia, de mãos de homens, era olho, dente no dente, era deuses, aleluia, que servia a Satanás, essa é a verdade. E Ezequias, aleluia, viu que aquilo era uma afronta. Ele estende a carta de Senaqueribe diante de Deus, e descrevendo como uma afronta ao Deus vivo. Esta carta aqui, esta afronta aqui, aleluia, aleluia, está afrontando ao Deus vivo, não está afrontando a mim, está afrontando a obra de Deus, está afrontando o reino naquela época que o Senhor colocou naquela terra, para nós continuarmos a obra aqui, aleluia, e não nos prostrarmos perante imagem, escultura, e não nos prostrarmos perante pedras. Esta é a verdade, louvado seja Deus. E Ezequias ali, aleluia, glória a Deus, Marinete, a paz do Senhor, todos que estão entrando na live, a paz do Senhor Jesus, aleluia, tem resposta para a vida de vocês hoje. Aleluia, aleluia. E ali Ezequias, aleluia, fez um pedido de socorro. Ele diz: salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui Ezequias diz: salva-nos das mãos dele. Quando ele apresentou aquela carta, quando ele ajoelhou, quando ele orou, aleluia, aleluia, aleluia. Saiba de uma coisa, porque se você for ver lá em Isaías 37, 21, Deus responde por meio do profeta Isaías, enviando uma mensagem que ouviu a oração e repreendendo a arrogância do reino assírio. Aleluia, o Senhor promete que Senaqueribe não entrará em Jerusalém, nem atirará uma flecha contra ela, aleluia. E após isso tudo, aleluia, o anjo do Senhor mata 185.000 soldados assírios, forçando Senaqueribe a retirar-se e posteriormente sendo morto dos seus próprios filhos em Nínive. Aleluia! O Senhor, ele matou 180 soldados de Senaqueribe, 185 soldados assírios. Se o Senhor fez isso, imagina o que ele pode fazer por você. Se o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Se o Senhor lança no fogo os deuses deles,
porque os deuses deles não eram espirituais, os deuses dele não eram o nosso Deus, os deuses dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não era, aleluia, pelas mãos de Deus. Os deuses deles, aleluia, eram deuses que muita gente hoje em dia está adorando, que muita gente hoje em dia está idolatrando. Aleluia, às vezes você está idolatrando um filho, às vezes você está idolatrando alguém. Você está... Em nome de Jesus. Ontem eu estava aqui pregando sobre a voz que clama no deserto. Ontem Deus estava aqui pela sua total misericórdia, usando-me, esse vaso rachado, quebrado, aleluia. Falando sobre João Batista, que era a voz que clama no deserto. E a internet, né, ela está sendo hoje como um decreto do rei Senaqueribe. A internet hoje em dia está tentando nos calar. A internet hoje em dia, aleluia, está enviando mensageiros do inimigo para atrapalhar as nossas lives. A internet hoje em dia, ela está tendo um complô, né, contra quem prega a verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Então a gente vai continuar. Porque se somos vozes que clamam no deserto, é porque a nossa voz vai chegar, aleluia. E eu não temo, aleluia, louvado seja Deus, nenhum mensageiro do inimigo na obra que Deus tem na minha vida. Eu não temo, aleluia, porque se eu não conseguir pregar aqui, eu vou pregar em outro lugar. Se a internet não deixar eu pregar aqui, eu vou pregar em outro lugar, aleluia. Mas eu não vou deixar de levar a verdade. Eu não vou deixar de levar a palavra de Deus. E todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Oh, glória, 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 glória a Deus. E aqui nós estamos falando da oração de Ezequias para com o Senhor. Que tendo Ezequias recebido uma carta das mãos do mensageiro, leu-a e subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Senhor, eu estendo a ti, meu Pai, essa internet, essa página. Eu estendo a ti, meu Pai, todos que nela estão. Eu estendo a ti, Senhor, aleluia, o meu celular. Eu estendo a ti, Senhor, tudo na minha vida, meu Pai. Eu estendo a ti, Senhor, aleluia. O Senhor tome providência, aleluia. Eu estou orando a ti, Senhor, aleluia, como fez Ezequias, que era um homem de oração, mas era um homem de ação, porque oração, ela vem de ação, louvado seja Deus. E ele diz, aleluia, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Senhor, o Senhor está entronizado acima dos anjos. O Senhor está entronizado acima dos querubins. A tua palavra diz no Salmo que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos livre, para que nos guarde de todo mal. Aleluia. Pai do Senhor Gabriel, Pai do Senhor irmã Josefa, aleluia. Oh, o Senhor, aleluia, está acima dos querubins. Tu somente é o Deus de todos os reinos. O Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é o Deus de tudo. O Senhor, aleluia, ele abate o inimigo na sua vida. O Senhor derrota Satanás. O Senhor derrota as pessoas malignas, desculpe. O Senhor vai derrotar tudo. O Senhor, aleluia, vai inclinar os ouvidos, aleluia, e vai ouvir a sua oração. O Senhor, aleluia, vai abrir os seus olhos e vai ver o que está acontecendo por detrás da onde você não está vendo. Aleluia. Oh, aleluia, os seus olhos só podem ver algo, mas o Senhor, ele ouve e ele olha o que está de trás. Aleluia, a panelinha, a fofoca, a inveja, aleluia, louvado seja Deus.
porque Judas traiu Jesus, aleluia. Judas beijou o rosto de Jesus e falava que amava Jesus, aleluia. E na hora da prova traiu Jesus, na hora de provar, aleluia, traiu Jesus, aleluia. Então o Senhor vai inclinar os ouvidos à tua causa, o Senhor vai abrir os olhos dele para a tua causa, o Senhor, aleluia, vai ver esta palavra que estão falando por trás, palavras de Senaqueribe. Eu repreendo todo Senaqueribe na tua vida, na minha vida. Eu repreendo todo Senaqueribe nas lives. Eu repreendo todo Senaqueribe na internet. Eu repreendo todo decreto do inimigo. Eu repreendo todo mal. Eu repreendo toda afronta ao Deus vivo. Eu repreendo, aleluia, tudo que vem para derrotar, aleluia, a obra de Deus. Porque nós somos só intermediários do Espírito Santo. Nós estamos aqui sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, aleluia, para falar da obra. Nós estamos aqui para ganhar almas. Nós estamos aqui para levar conforto aos corações. Nós estamos aqui, aleluia, para não desistir. Eu poderia ter desistido desde o começo, quando a irmã Josefa entrou, porque eu convidei hoje ela para pregar, mas a internet não deixou. Aleluia. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter desistido na segunda também, aonde está o vídeo aí que você vai ver. Eu poderia ter desistido. Aleluia. Mas Deus não deixa a gente desistir. Aleluia. A gente tem que persistir. Oh, louvado seja Deus. E se cair de novo, estiver na minha hora, eu entro 10.000 vezes. Se excluírem a minha live, eu entro 10.000 vezes. Aleluia, porque Senaqueribe nenhum vai nos derrotar. Senaqueribe nenhum, aleluia, aleluia, vai afrontar o Deus vivo. Senaqueribe nenhum vai enviar decreto. Senaqueribe nenhum vai tirar a tua casa de você. Senaqueribe nenhum vai tirar a tua loja de você. Senaqueribe nenhum vai tirar o mercado que você fez com tanto carinho e ungiu para o Senhor, aleluia, para, aleluia, alimentar outras pessoas. Senaqueribe nenhum vai tirar isso de você, aleluia. Senaqueribe nenhum, aleluia, vai tirar a sua esposa, o seu esposo. Senaqueribe nenhum vai te derrotar, aleluia, porque quando você não está vendo o caminho, porque quando você está vendo tudo escuro, quando você não vê luz no fim do túnel, o Senhor, ele te leva, aleluia, a passar por cima deste túnel, porque ele está, aleluia, ele está entronizado acima dos querubins, aleluia. Então o Senhor, ele vai te levar, aleluia, a outra dimensão. Pai do Senhor, pastor Ana Cristina Volpapo, Jesus te abençoe, aleluia. Então Senaqueribe nenhum vai nos derrotar, Senaqueribe nenhum vai nos afrontar, porque nós somos o exército do Deus vivo, aleluia, não tem decreto, aleluia, não tem carta, aleluia, não tem, aleluia, fofoquinha no WhatsApp, aleluia, não tem nada que vai nos derrotar, porque quando Deus mostrar quem é quem, aleluia, aleluia, ele vai separar o joio do trigo, alabada. Você não pode desistir. Aleluia. Você não pode interromper a obra que Deus tem na sua vida. Você não pode se dispersar da obra que Deus tem na sua vida. Você não pode deixar que cartas, que decretos, que nada que venha te derrotar. Pode ser, aleluia, do presidente, aleluia, de algo. Tá entendendo o mistério? Pode ser, aleluia, do maioral da tua empresa, aleluia. Pode ser até de um chefe seu, aleluia. Mas você vai pegar esta carta, você vai pegar esta causa, porque a carta aqui também é causa, aleluia. Estamos lá em Isaías 37:14, a oração de Ezequias. A carta também é causa, aleluia. E você vai pegar esta causa, você vai ajoelhar, você vai apresentar a Deus, sendo na tua igreja, sendo no monte, seja no banheiro, seja no teu quarto, aonde for que Deus mandar, aleluia, porque é você e Deus, é Deus e você, Deus, ele está contigo, Deus, ele vai te levar à vitória, não vai ter Senaqueribe algum que vai derrotar a obra de Deus nesta terra. Porque se Deus mandou você fazer, se Deus colocou você neste lugar, se Deus colocou você dentro desta
empresa, se Deus colocou você dentro dessa casa, se Deus colocou você dentro desse condomínio, se Deus colocou você dentro dessa escola, aleluia, porque Ele quer te usar, aleluia, porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado na sua vida, aleluia, aleluia, lançai, gem. Oh, a paz do Senhor, aleluia. Então, quem é Ele que vai afrontar o Deus vivo? Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Aleluia, podem assolar tudo. Podem fazer tudo. Aleluia, 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 aleluia. Mas o Senhor vai mudar a situação. O Senhor vai lançar no fogo, aleluia, os deuses dele. O Senhor, aleluia, vai enviar, aleluia, testemunhas, aleluia, para que você não seja envergonhado. Louvado seja Deus. Não tem Senaqueribe nenhum que vá te vencer. Aleluia, porque a obra de Deus é a obra de Deus, aleluia. A obra de Deus, ela será sempre feita, aleluia, querendo internet ou não, querendo, aleluia, pessoas ou não, aleluia. E eles lançaram no fogo os deuses dele, porque os deuses deles não eram senão obra de mão de homem. Então tudo que o homem faz não presta, aleluia. Tudo que o homem bota a mão, aleluia, não pode, aleluia. Você tem que ser espiritual, você tem que colocar tudo, aleluia, nas mãos do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ali tinha um propósito de uma resposta, porque no versículo 20, aleluia, ele pede a salvação para todos os reinos, ele diz que só o Senhor é Deus, aleluia, e só Deus, ele é o Senhor, exatamente. Glória, 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 glória a Deus. Ele fala agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, aleluia. E foi lançado no fogo todo o mal, aleluia. E todo o mal será lançado no fogo. E tudo que estão plantando, aleluia, para você, tudo que estão querendo te desanimar, tudo que estão querendo, aleluia, tudo que estão querendo te derrotar, aleluia, o Senhor, aleluia, ele diz, apresenta a mim, aleluia, apresenta o que enviaram para você. Apresenta a afronta, aleluia, me mostra, aleluia, quem é o mensageiro do inimigo, aleluia. Peça ao Senhor para te mostrar, aleluia, diante de uma carta ameaçadora, Ezequias estende um problema para Deus no templo. Vá no templo do Senhor, vai em montes, vai aonde você tem comunhão com Deus, aleluia, e apresenta, aleluia, glória a Deus, esse problema que você está para Deus. Apresenta essa situação que você está para Deus. Aleluia. Porque ali eles estavam blasfemando contra Deus. Ali eles estavam num momento de crise. Ali eles estavam desesperados. Aleluia. Ali eles estavam, aleluia, pedindo ao Senhor, aleluia, que tudo aquilo fosse mudado. Oh, glória a Deus. E Deus hoje quer mudar esta situação. Deus hoje quer te dar uma nova unção. Deus hoje, aleluia, quer que você entenda, louvado seja Deus, que Ele pode destruir muitos, aleluia, a favor da obra dEle. Que Ele pode destruir muitos ao seu favor, aleluia, porque Ele sabe do seu coração, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe, aleluia, das suas mãos, aleluia, Ele sabe que você é uma voz que clama no deserto. Ele sabe, aleluia, 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 o que se passa por trás.
Aleluia, porque você pode receber carta, você pode receber afronta, você pode receber palavra contrária, você pode receber tudo de ruim, mas quando você apresentar a Deus, quando você orar, aleluia, Deus, ele vai entrar com providência. É só você orar, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que está entronizado em cima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aqui Ezequias recebeu um decreto. Aqui Ezequias, ele falou, aleluia, Senhor, não é contra mim, é contra o teu reino. Senhor, não é exatamente contra onde eu estou, é contra a ti, Senhor. Estão afrontando a ti, Senhor. Estão afrontando a tua obra. Estão querendo destruir com a tua obra. Louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor, pois, livrou ele das mãos de todos os reinos ruins. Aleluia, o Senhor, aleluia, lançou no fogo, aleluia, todo mal. E hoje é cura, libertação e cura. Já estamos quase na hora. E o Senhor, aleluia, vai te livrar. O Senhor, ele, aleluia, ele vai entrar com providência na sua vida. O Senhor vai entrar com a sua mão forte. O Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vai fazer o inimigo fugir de você. Oh, louvado seja Deus, porque ameaça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito. Amém? Vamos orar, louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor, perante a tua palavra, Senhor. Eu clamo a ti, meu Pai, aleluia. Ó Senhor, vem abençoar, Senhor, todas as casas. Vem abençoar todos os lares, Pai, aqui representado. Vem abençoar, Senhor, que está agora no monte orando. Ó Senhor, pedindo por socorro, meu Pai. Quem está com papel, com uma carta na mão, Senhor, de desespero, porque recebeu uma afronta, recebeu uma resposta ruim, Pai, do governo, recebeu uma resposta ruim, Senhor, do seu chefe, recebeu, Pai, despejo de casa, recebeu, Senhor, aleluia, 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 até, Pai, expulsão de igreja, meu Pai, não se expulsa de ninguém, Pai, aleluia, que recebeu, meu Pai, um decreto doloroso, que recebeu, Pai, nas mãos o divórcio, que recebeu nas mãos, Senhor, aleluia, algo, meu Pai, uma conta, meu Pai, aleluia, além das suas possibilidades. Meu Pai, apresento a Ti, Senhor, essa pessoa. Eu apresento a Ti a todos, meu Pai, todas as empresas, Pai, aleluia. Pessoas que têm sítios, pessoas que têm fazendas, meu Pai. Pessoas, Senhor, que moram em condomínios, Senhor. Apresento os vizinhos, meu Pai. Apresento as lives, Pai. Apresento a direção dessa página, meu Pai. Apresento, Senhor, a Ti, Senhor, aleluia, para as nossas vidas. Ó, meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Que nós possamos orar como Ezequias, que diz que o Senhor está entronizado acima dos querubins, que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor, aleluia. Como é bom meditar na Tua palavra, como é bom ser corajoso, como é bom, Senhor, ser uma voz que clama no deserto e preparai o caminho. Como é bom, Senhor, estar contigo. Como é bom sentir a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Andabadá. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Como é bom estar contigo, Senhor. Ó, meu Pai, que esta live, Senhor, vá aos quatro cantos da terra. Que esta live, Senhor, chegue aos ouvidos, Senhor, de quem precisa de Ti. Ó, Pai, aleluia. Se você quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, coloque a sua mão aqui agora, aleluia. E eu profetizo, aleluia, que seu passado ficou para trás. Fale, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, todos os dias. Fale aí,
Aleluia. Senhor, apaga meus pecados, Senhor. Eu quero continuar, Pai, na tua presença. Eu quero, Senhor, te conhecer mais e mais, Senhor. Aleluia. Eu quero meditar na tua palavra. Eu quero deixar o pecado para trás, Senhor. Aleluia. E peça ao Senhor para te fazer uma nova criatura, porque Ele vai te fazer uma nova criatura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alabadassuria da badaxera da canta da badai. Deixe o Senhor falar com você pela palavra. Deixe o Senhor falar com você através dos profetas. Deixe o Senhor falar com você através da irmãzinha do círculo de oração. Deixe o Senhor falar com você nos montes. Deixe o Senhor falar com você, dentro de você, aleluia, porque este decreto que você recebeu, este protocolo que você recebeu, isso que você recebeu, Deus vai mudar, Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus, aleluia, vai tirar todo o Senaqueribe da sua vida. Deus vai converter Senaqueribes na tua vida, para provar, aleluia, que Ele é Deus, para provar, aleluia, Labanaxera da Badai, que o que os nossos olhos não veem, que não chegou ao nosso coração, está preparado para aqueles que servem ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ore ao Senhor, aleluia, apresente a sua causa, apresente a tua vida, aleluia, mas interceda pelas pessoas, aleluia, o Senhor quer que você interceda pelas nações, louvado seja Deus. Ó Senhor, eu concluo esta oração, meu Pai, aleluia, e coloco a vida de todos em tuas mãos, Pai. Entra com providência, Senhor. Entra, meu Pai, aleluia. Quebra todo o mal, Senhor. Aleluia, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. Faça assim, aleluia. Que as doces consolações do Senhor estejam com todos nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. Aleluia, que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo mal, que o Senhor interceda sobre ti naquele problema. Aleluia, que só você sabe, que você não consegue mais resolver. Aleluia. O Senhor só diz: não cruze os braços. Não, não cruze os braços, minha filha, meu filho. Vai em frente, aleluia, ore, apresente a mim a sua causa, porque apresentando a mim a sua causa, aleluia, tudo será resolvido, aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.